Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário, com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje da água. Não é essa água que está despencando nas chuvas, mas é o uso da água por atores que são importantes e a regulação, as legislações que disciplinam isso. Nós vamos olhar para a mineração, vamos olhar para o agronegócio, a partir de uma pesquisa feita por uma ONG muito importante brasileira, a FASE. Quem nós convidamos, que eu vou apresentar agora para vocês, é a Maiane Maia. A Maiane Maia, muito obrigado, Maiane, por estar aqui com a gente, é um prazer contar com você. Ela é assessora, educadora do Núcleo de Políticas Alternativas da FASE, essa é a ONG que eu me referi, e é a coordenadora dessa pesquisa que vai nos trazer os dados para reflexão. Muito obrigado, então, por estar aqui com a gente. Eu já vou começar perguntando a você, Maiana, me descreve um pouco a pesquisa que foi feita para a gente poder depois discriminar e ver que dados ela traz. Como é que foi feita a pesquisa? Quando foi feita? Onde foi feita? Como é que é? Prazer, Silvio. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos os ouvintes. A gente, na FASE, né, assim, a gente é uma organização que trabalha com justiça ambiental e já estava ali no nosso radar, né, que a disputa, né, e a concentração das terras e das águas, né, estruturam aí uma grande problemática para o nosso país, né. E aí, na marca, né, assim, nos marcos de como o Brasil atravessa crises hídricas, né, a gente vinha sentindo falta de que essas crises hídricas pudessem se situar, né, no debate público com algumas referências que pareciam que estavam embaixo do tapete, né? Então, sempre que a mídia, sempre que tem alguma situação de calamidade, né, seja numa São Paulo ou na Amazônia, né, a gente vai e vem com o discurso da seca, com o discurso, né, como se aquela crise climática fosse um evento, uma eventualidade, e tivesse ali sempre autorreferenciada na natureza como vilã, né? E muito a partir da sabedoria de povos sertanejos, né, de muitas décadas atrás, que sempre denunciaram que o problema da falta d'água nunca foi só a seca, né? Também são as secas. E aí essa pesquisa ela nasce um pouco assim dessa motivação, né, da gente olhar essa conjuntura em que a crise hídrica, né, se avoluma aí, né, numa das dimensões de colapso ambiental que a gente está vivendo, uma crise estruturada sobre a desigualdade, né, sobre os mecanismos do racismo ambiental, e a gente sentiu muita necessidade de conseguir dimensionar qual é o papel dos setores econômicos hidrointensivos que ajudem, né, que ajude a explicar um pouco, né, para além da questão da natureza como vilã em si mesma, o que está acontecendo com as nossas águas, né, o que está acontecendo com nossos rios, com nossos aquíferos, né, por que a água está em muitos lugares, por que a gente está testemunhando, né, um lamento de rios morrendo, de rios secando, né? Então foi a partir dessa motivação que a gente, há um ano, mergulha nos dados de outorgas de água que são informados no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos. Esse é um banco de dados público da Agência Nacional de Águas, e a gente fez esse mergulho, né, tentando identificar ali pelo registro de outorgas, né, ou seja, das autorizações que são dadas a esses empreendimentos de vazões de litros de água por hora, né, que eles podem consumir, para a gente tentar ali fazer um pouco desse rastreio, né, tentar identificar como que no nosso país as águas são distribuídas, né, quem são os donos das águas, né, e como que isso nos traz alguns alertas importantes pensando aí o futuro. Então, basicamente, a metodologia foi esse mergulho, né, nesse banco de dados imensos, é mais de 500 mil de outorgas de água, assim, para múltiplas finalidades. A gente teve um enfoque, né, num primeiro momento, para investigar com mais detalhe as outorgas de água para o agronegócio irrigado, ou seja, né, a gente nem abarca todo o agronegócio, olha para esse setor, né, que é expressivo do ponto de vista do consumo de água, e olha também com muito enfoque para a questão da mineração, tanto a mineração de areia como mineração industrial, né? E aí a gente vai debater aqui, né, ao longo da nossa conversa, que achados a gente foi localizando, né, achados que mostram que, de fato, essa é uma questão que merece um debate público com seriedade.
Muito bom, Maiana. Bom começo nosso. Essas outorgas, elas compreendem os 100% dos negócios que tomam a água pública para uso privado, ou a gente não sabe se há uma captação de água clandestina também? Com certeza, né? Com certeza existe uma captação clandestina, né? Existe uma lógica de privatização das águas em que grandes empreendedores, né, grandes empreendimentos se sentem donos, né? Fazem barramentos ilegais, fazem perfurações de poços ilegais, né? Essa é uma realidade que o estudo não conseguiu abarcar, né? Apesar de que a mobilização que foi feita ao redor dos resultados desses estudos tem, de certa forma, convocado a uma série de atores na sociedade, né, incluindo o MAP Biomas Água, incluindo o próprio Ministério do Meio Ambiente, para pensar que investigações são necessárias para conseguir, de fato, tentar fazer com que a gente tenha um retrato mais fiel de qual é a situação, tanto de estresse hídrico que a gente vive, né, como de capacidades, né, de como está se dando esse roubo mais explícito da água, né? O estudo, ele mergulha no que a gente pode chamar de roubo legalizado, né? Assim, as outorgas, elas são instrumentos legais, administrativos, discricionários, né? E o grande primeiro achado que eu destacaria, né, para toda a população que não é especialista nesse tema, mas que é sensível e precisa ser, né, envolvida nos debates sobre para onde vão as águas do nosso país, né, para onde está indo e por que o nosso patrimônio hídrico está sendo tão dilapidado, a primeira informação é que todo o sistema de outorgas, ou seja, todo o sistema de autorização legal para o uso de água, ele começa sendo baseado na autodiscricionariedade, né? Ou seja, as empresas interessadas, elas informam o quanto de água elas vão usar, né? E isso, a priori, né, assim, dentro de um país com histórico colonial, né, isso a priori já é um grande ponto de partida que demonstra o quanto que o nosso sistema é muito frágil, né, é muito capturado pelos interesses corporativos, né, porque a gente não tem nem, né, interesse, né, em ter um Estado com capacidade fiscalizatória para, de fato, ir auferir lá e conferir, né, se aquela informação de vazão que a empresa informou na hora em que ela pediu aquela outorga, né, se é de fato a que ela está usando, se ela está usando mais, né. Então, existe, a priori, esse destaque que eu queria fazer, né, de que esse registro de outorgas, ele é autodiscricionário, ele muitas vezes ele é renovável a partir também de informações muito precárias, né? Então, eu acho que quando a gente mergulha no banco de dados, uma primeira grande estado de calamidade que a gente sente, né, é que existe ali indícios muito importantes, né, que apontam sobre a fragilidade do próprio Estado de conseguir ter reconhecimento sobre qual é o estado da arte que a gente está vivendo hoje, né? Qual é o real dimensionamento do uso das águas, qual é o real papel desses setores nessa captura intensiva das águas, sejam as águas superficiais e subterrâneas, né? Então, assim, em tese, voltando para a sua pergunta, né, esses 500 mil de outorgas deveriam, de fato, expressar toda e qualquer captação de água utilizada, né? Porque a gente tem as outorgas dadas pela União, que são dos rios, né, que atravessam mais de um estado, e a gente tem as outorgas das águas superficiais estaduais, né, que são de domínio de cada estado, e também as águas subterrâneas, que são de domínio estadual. Então, em tese, aí no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos deveria estar todo mundo. Só que quando a gente olha, né, e a gente olha para a realidade, a gente sabe que tem uma parte dessa realidade que não é legalizada, né, que está indo por fora, nos subterrâneos, né? Tem uma parte legalizada que não é legítima, né, porque está ali legalizada, mas está nos levando a um cenário de colapso, né? Não é legítimo que a gente tenha uma concentração tão gritante de água nas mãos de poucos empreendimentos, né? Quanto mais em contextos de crise, né? E a gente tem aí, mesmo dentro desse universo de 500 mil de outorgas, o que a gente tem de células vazias, sabe, assim, de lugares que deveriam estar informando qual é a vazão daquela outorga que foi concedida e está zero, né? Não tem. Do lugar tem vazios, às vezes, relacionados ao nome de qual corpo hídrico aquela outorga se refere, ou seja, foi autorizada uma captação, né, imensa, né? A gente está falando aqui de milhões, de trilhões de litros de água por hora, né? A gente não está falando aqui de consumo familiar. E aí a gente tem uma outorga ali
atual, registrada no sistema, operante, mas não diz ali a que rio aquela outorga se refere, sabe? Então, Mariana, não, está ótimo, mas eu queria esclarecer umas coisas. Essas outorgas são todas federais ou são também estaduais? São federais e estaduais, né? As da União, as federais, elas são de rios que atravessam mais de um estado. Tá. E os rios estaduais e das águas subterrâneas são de domínio estadual. No Cadastro Nacional de Recursos Hídricos tem que estar todo mundo. E está. Então, começa a contar para nós que resultados que você teve. Você falou principalmente agronegócio e mineração. Vamos começar pelo agronegócio. O que você encontrou? Então, assim, o agro é chocante, né? Porque todo mundo, de certa forma, sabe que o agronegócio é o maior consumidor, né, de águas, mas ao não dimensionar, e mesmo quando a gente dimensiona, sabe, por exemplo, um grande achado da nossa pesquisa, né, foi que quando a gente olha as outorgas, por exemplo, para o agronegócio irrigado, né, ou seja, nem é toda a cadeia do agronegócio, olhando só os rios federais, a gente tem 6 bilhões de litros de água por hora. Aí, quando a gente olha as outorgas dos rios estaduais, a gente tem 991 bilhões de litros por hora, só para o agronegócio irrigado. E quando a gente olha as águas subterrâneas, aí o gráfico explode, porque nas águas subterrâneas, segundo os dados de outorgas que estão registrados no CNAR, a gente teria aí sendo consumido, né, estimado aí para o agronegócio utilizar, o agronegócio irrigado utilizar 247 quintilhões de litros por hora. É tanto zero que a gente não consegue dimensionar a grandeza disso, sabe? A gente até faz uns esforços, né, na publicação de, bom, isso equivaleria a quantas piscinas olímpicas, mas também é um número estratosférico. Então, assim, a realidade, né, é que a gente está vivendo, claramente, esses números eles só somam a outros elementos, né, a outros indicadores de que a gente está vivendo no nosso país um ritmo de extração muito maior do que a capacidade de recarga da natureza, né? E isso a gente consegue comprovar, seja pela realidade, né, dos rios secando, dos poços dos pequenos agricultores secando, né, porque o aquífero vai rebaixando e aí os poços mais artesianos, né, vão secando, mas a gente também pode relacionar isso com os dados do MapBiomas Águas, né, que demonstraram no intervalo dos últimos 30 anos a perda de 15% da superfície hídrica do nosso país, né? Então, a gente tem aí o agronegócio exercendo, né, sendo um carro-chefe, né, nesse sentido aí de um modelo de produção que só se realiza, né, na base dessa expropriação intensiva, na base da exportação virtual dessa água, né, e sem compromisso, né, com toda a herança maldita que fica, né, seja na forma dos agrotóxicos, que aí a gente já tem um pouco mais de acúmulo, né, enquanto sociedade para esse debate, né, dos 27 agrotóxicos diferentes que são encontrados na água para consumo humano nas cidades, né, a gente tem aí várias manchetes se acumulando nesse sentido, mas o que eu acho importante desse estudo das outorgas, assim, é que ele mostra que o caráter insustentável, ecocida, não é só na base da tragédia, de quando acontece, do erro, né? Não é só quando rompe uma barragem, e que aí a gente vê o Rio Doce, por exemplo, né, falando de mineração secando, ou quando tem a pulverização de agrotóxico, como se fosse um efeito colateral, sabe? Assim, os dados de outorgas, eles mostram que a base de reprodução desse modelo, ela só se sustenta porque ela é para a produção ali de lucros de algumas poucas, né, corporações que são autorizadas a se apropriar desses bens comuns, né, e que são autorizadas a devastá-los, inclusive, né, a destruí-los na sua capacidade de reprodução, né. Isso falando da água, isso falando da terra, isso falando da saúde dos trabalhadores, né. Então a água ela é mais um elemento que se soma nessa conjuntura. E aí a gente vai, com relação ao agronegócio, a gente vai tentando produzir vários outros dados, sabe, para mostrar como isso se regionaliza. Quando a gente faz o ranking, por exemplo, das 10 maiores outorgas para o agronegócio, todas elas são de rios na Bahia, que reforçam a realidade da expansão, né, do agronegócio irrigado hoje ali na região do Oeste Baiano, subindo ali do Cerrado para a Amazônia, né? Então a gente vai tentando trabalhar esses dados de outorgas para mostrar ferramentas de compreensão dessa realidade que está posta. Muito bom. E
Bom, então vamos ver também a mineração e depois a gente fala sobre o conjunto dessas utilizações, o que implica para nós, para a sociedade, para o Brasil, para o meio ambiente, tá bom? Por Certo. favor, me apresenta um pouco os dados que você colheu sobre as questões mineradoras, né? Então, né, a gente tem, no caso da mineração, ela é muito interessante porque, considerando o universo de finalidades, ela não tem, né, nem de longe o mesmo alcance que o agronegócio, né? A mineração é quase como, quando você olha o gráfico de finalidades, é quase como se ela mal consumisse água, né? Porque assim, ela está lá, né, nos últimos e tal. E aí, quando você olha e vai fazer a somatória das outorgas, né? Quando a gente soma as outorgas para mineração, a gente chega em 1,8 bilhões de litros por hora, o que é mais do que toda a população brasileira consome. Ou seja, né, este uso industrial que parecia ali, né, pouco relevante considerando o universo, né, a sede dos outros setores, né, a mineração ela não é o setor mais expressivo em comparação, por exemplo, com o agronegócio, em comparação com a indústria, mas se você olha só a água que é autorizada para o setor mineral, ela corresponde a 1,8 bilhões de litros por hora, que é mais do que toda a população brasileira consome, e ainda se ainda tivesse mais 77 milhões de brasileiros, ainda esse era o valor que equivaleria, né? Seria um Brasil e 77 milhões de brasileiros a mais. E aí isso mostra, né, muito esse caráter do quanto que existe, né, um privilégio dado da Política Nacional de Recursos Hídricos à segurança hídrica desses empreendimentos e não da população, né? Porque esse Brasil inteiro ele não tem ainda todo mundo acesso à água, mas as mineradoras têm, né, assim, soma que aumenta, é maior do que o que a população brasileira consome, né? Muito E bom. aí, assim, esse é o dado mais Tá. escandaloso, né, porque vai fazendo esse somatório, mas aí a gente vai tentando fazer derivações, né, quando a gente tenta olhar isso, como isso se expressa a nível dos estados, a gente vê que Minas Gerais concentra mais do que 50% de toda essa vazão, ou seja, né, desse universo de águas aí, mais da metade é só para as outorgas ali, para mineração em Minas Gerais. E ainda tem uma outra coisa, sabe, Silvio, que eu queria te mencionar, assim, que diz respeito à subnotificação, né? Porque esse dado, apesar de somar os dois eixos de mineração, né, que a Agência Nacional de Águas detalha, ele tem um outro equívoco da forma como a Política Nacional de Recursos Hídricos trata a água, né? A privatização ela é tão sutil, além de ser explícita, ela é tão sutil que a legislação ela separa o que é água de uso direto e de uso indireto. E a gente não consegue rastrear pelas outorgas os usos indiretos da mineração, sabe? Então, quando a gente fala desse número, 1,8 bilhões de litros por hora, a gente está falando só da água diretamente utilizada no setor produtivo. Toda a água utilizada para resfriamento de máquinas, para lavagem de pátio, para abastecimento dos trabalhadores, para transporte dos minérios, isso não está somado nessa conta, porque tem essa classificação, né, assim, antinatural, né, essa classificação economicista, tecnicista, de separar as categorias e aí isso dificulta esse rastreio, né? Porque daí essa água utilizada para outra coisa está lá dentro do registro de outorgas, fora Entendi. de mineração. E aí o registro de outorgas ele não faz a associação, ele não obriga a que você identifique o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ou seja, você não consegue rastrear pelo CNAE, sabe? Tem uma série de arquiteturas que favorecem essa impunidade, assim, que Muito bom. favorecem essa visão mercantil da água, né? Mas eu estava tentando entender a grandiosidade desses volumes de água e você chegou a referir aí que a mineração só consome mais do que toda a população brasileira? É isso? Isso. Quando a gente faz uma média né, a gente pega esse número de 1,8 bilhões de litros por hora e faz um cálculo a partir da média informada pelo Sistema Nacional de Abastecimento, né, que produz ali uma média de quanto consome um brasileiro de água, né, ali para o seu uso familiar, a conta que a gente chega é que a mineração ela consome mais água do que todo o Brasil, considerando o abastecimento, o O abastecimento agronegócio humano, né? também? O Não, agronegócio agronegócio. também? Aí o agronegócio as contas são, né? Aí as contas são outras, né? Porque aí o agronegócio é de outra grandeza.
Eu estou tentando achar aqui o número só para não falar errado. Ó. O agronegócio, né? Porque assim, quando a gente soma da parte do agronegócio irrigado, né? Ou seja, já tem uma outra subdimensão aí, porque a gente não está calculando pecuária ou vários outros setores que são, né, super intensivos em água, né? A gente está olhando só o agronegócio irrigado, os pivôs, né? Os que são ali as grandes estruturas de irrigação do agronegócio. A gente tem 6 bilhões de litros por hora dos rios federais, a gente tem 991 bilhões de litros por hora dos rios estaduais e a gente tem 247 quintilhões de litros por hora dos aquíferos. Quando a gente soma tudo isso fica meio engolido pelos 247 quintilhões, né? Porque tipo, é número 247 quintilhões é coisa demais. Eu nem sabia escrever esse número, né, antes de ter chegado esse dado, né? E aí, a título de comparação, esse número equivale a 99 trilhões de piscinas olímpicas. E segundo esse cálculo, né, referenciado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, essa quantidade que o agronegócio irrigado utiliza, para a gente comparar com o que o Brasil utiliza para abastecimento humano, a gente precisaria imaginar a grandiosidade de 174 bilhões de Brasis, sabe? Então assim, né? Não dá para, a gente perde essa dimensão, né? E principalmente quando a gente fala, né? Porque assim a gente vai enxergando ao longo do estudo alguns pontos críticos, né? Um dos pontos críticos, aparentemente, diz respeito ao universo das outorgas estaduais, né? Há uma fragilidade maior no que diz respeito a essas outorgas estaduais. E essa fragilidade não é pouca coisa, porque daquele universo de 500 mil de outorgas, mais de 90% são de outorgas estaduais, seja dos rios superficiais, né, estaduais, ou seja, dos aquíferos, que são da gestão de domínio estadual. Então, quando a gente olha essa fragilidade né, localizada ali, principalmente no estado, nos estados da federação, né, isso gera um grande alerta. E o outro nó crítico também diz respeito às águas subterrâneas, né, que sobre elas, né, assim, o buraco parece ser ainda mais embaixo. Então, Maiana, mas aí me preocupa, porque se as outorgas são dadas assim com a maior facilidade, eu imagino que essas grandes empresas tenham relações muito próximas aos governos do estado e tal para buscar facilidades. Tem alguma fiscalização sobre o uso da água? Porque afinal essa água é pública e está sendo usada para fins privados, para gerar lucro para essas empresas. E isso traz implicações que depois eu vou querer que você também faça alguma consideração, que efeitos traz sobre a natureza e sobre a nossa vida, né? Mas a primeira questão é essa: tem alguma fiscalização? Olha, o estudo em si, ele não abarca, né, assim, as condições de responder totalmente essa pergunta, mas essa nossa preocupação tem nos colocado em contato com muitos atores, né, que ajudam a trazer essas respostas a partir dos territórios que ocupam, sejam os territórios, porque a gente tem conversado esses dados, né, com agricultores, lideranças indígenas, povos quilombolas, né, as pessoas que estão ali vivendo ali, né, na beira do rio, essa realidade, né, e a gente tem dialogado a partir desses dados, ou sejam pessoas que integram comitês de bacia e que ocupam algum espaço, né, dentro dessa arquitetura de gestão das águas, né, e a informação recorrentemente é de que o Estado não tem capacidade de fiscalização, né, a gente está falando de outorgas que são dadas, na maioria das vezes, pelas secretarias, né, de recursos hídricos a nível estadual, que muitas delas têm pouquíssimos técnicos, né, com um grau aí de precarização, de capacidade de fiscalização, né? Então tem essa leitura das fragilidades, mas tem uma leitura crítica muito importante de que aparentemente essa fragilidade ela é intencionalmente construída, né? Ou seja, é uma desorganização organizada, né? A, de que interessa ao Estado, de que interessa a essa lógica de captura do próprio Estado, da própria gestão política das águas, né? Não só da captura das águas, mas de captura desses espaços, dessas arenas de decisão onde essas outorgas são realizadas, né? Então vieram muitas denúncias de que os comitês de bacia têm sido cada vez mais ocupados por representantes desses grandes setores econômicos, né? Cada vez com menos abertura ou menos impacto sobre as vozes que tentam trazer ali perspectivas diferentes ou de preocupação ou que tentam sinalizar para algum limite, né? E a gente tem acompanhado concretamente algumas experiências, olhando aí para o sistema de justiça, né?
também de muita autoridade, assim, né, de muito poder desses setores econômicos sobre nessa arquitetura de impunidade, né? Então, por exemplo, no Tocantins, que é um dos casos emblemáticos, né, também ali de expansão do agronegócio irrigado e de seca, né, assim, com visível seca de rios de proporções amazônicas, né? A gente teve ali o Ministério Público atuante, né, conseguindo ali realizar um dos instrumentos legais, que seria o de pensar a moratória, né, assim, em tese, você tem uma lei que garante ali que as outorgas possam ser suspensas em alguns casos, né, casos de calamidade, casos de prejuízo ao uso múltiplo das águas, em casos onde o abastecimento humano esteja sendo prejudicado ou por questões ambientais, né? Então, o texto legal ele prevê essa possibilidade de moratória, né, de suspensão de autorização dessas outorgas, mas que na prática não acontece, né? Então, esse caso, por exemplo, que a gente acompanha no Ministério Público lá do Tocantins, foi um caso em que, né, foi uma decisão judicial que tinha sido favorável, né, nesse sentido da moratória, foi rapidamente revista e anulada pelo Tribunal de Justiça, né? Então, assim, a gente passa por vários eventos de crise hídrica e todo mundo fala, né, que aí as pessoas vão ser obrigadas, né, a diminuir o seu tempo de banho, a diminuir, né, a fechar a torneira mais rápido, a viver racionamentos de água no seu dia a dia, no seu cotidiano familiar, né, e as mulheres periféricas sofrem isso de forma muito desigual, mas ninguém escuta falar, né, da moratória do fechar as torneiras do agronegócio, de fechar as torneiras da mineração, né. Então, realmente é uma. Fala um pouco mais, então, do impacto que isso tem para a população brasileira. Quer dizer, esse uso super intensivo da água, que você está falando, a natureza não tem capacidade de repor no mesmo volume, está tirando água de todo mundo. Mas quais são os impactos disso hoje em dia? A gente tem um certo paradoxo, assim, né? Porque o Brasil é o país mais rico em água doce do mundo e talvez por isso é até difícil a gente viver uma sensação real de crise, né? Na importância e gravidade como ela merece, né? Então, eu acho que tem um certo senso aí de abundância, né? Que a gente precisa questionar, mas com uma atenção de não cair também no senso da escassez que tem sido utilizado para reforçar a privatização, né? Então, assim, hoje, eu acho que não tem um brasileiro, uma brasileira que não tenha uma memória visual, emocional, né, no seu corpo, na sua pele, do que é o impacto de quando a água falta, né? Seja porque os sistemas de abastecimento urbano estão cada vez mais ameaçados, né, e mais expostos às crises climáticas, né? Então, você tem aí uma dimensão de crise com muitas camadas, né? Você tem a camada da captura intensiva, você tem a camada do desmatamento, que aí interrompe o fluxo natural ali, né, dos rios voadores, você tem os aquíferos sendo rebaixados, você tem o Pantanal mais seco pegando fogo em cada vez, né, em ritmos cada vez maiores. Então, assim, a água, eu acho que ela é um ótimo indicador da nossa interdependência e de todos os impactos que se somam ao redor deste caminho das águas, né, que vai desde a fonte até o momento ali da torneira, né? A gente, talvez a maioria dos espectadores, esteja acostumado a olhar para a água nesse momento da torneira, né? Como se, assim como os alimentos saíssem do supermercado, a água saísse da torneira, né? E a gente vive essa crise, né, de estar bebendo uma água que a gente reconhece cada vez mais que, ao invés de ser o elemento de saúde que a água é e deve ser, né, está sendo um canal de adoecimento, né? Então a gente está cada vez mais exposto a banalizar, né, a água com veneno dentro, a água com metal pesado, a água com geosmina, a água, né, a água contaminada, como se essa fosse a natureza da água, né, e não o que acontece com a água nesse caminho, a partir do qual, o que acontece com a água depois que ela passa e sofre ali os rejeitos de uma mineração, né? O que acontece com a água depois que ela atravessa os latifúndios dos monocultivos do agronegócio, com veneno sendo lançado de avião, de drone, né? Então, a gente banaliza, de certa forma, né, e naturaliza essa situação de adoecimento, de envenenamento através da água,
que é fonte de vida, que é fonte de saúde, né? E isso falando ali da água que chega na torneira e que começa a cada vez chegar menos, começa a cada vez, né, ser mais interditada no seu caminho, né? E aí quando a gente abre a conversa com povos e comunidades que ainda têm nos seus territórios o contato com o corpo d'água, né, com aquele rio que a gente na cidade nem sabe mais, né? A gente bebe água, a gente nem sabe mais que rio é esse que está trazendo essa água até a gente, né? A gente já tem ali um grau de alienação ainda mais drástico, né? Mas para os povos e comunidades tradicionais que ainda se reconhecem no caminho das águas, que ainda sabe o nome das águas e que observa dia a dia esse rio secando, que observa as nascentes secando, né? E vão fazendo esse obituário muito triste, né? De rios que a gente vai perdendo, né? E que aí eles vão sentindo o impacto disso sobre a produção de alimentos, né? O impacto disso sobre o agroextrativismo, sobre outras economias, como as economias que são geradas, por exemplo, ao redor das águas, né? Você tem todo um turismo econômico, ecológico, ao redor de áreas que tem cachoeira, que tem fontes de água, que vai também sofrendo o impacto dessa escolha que privilegia, né, um tipo de desenvolvimento específico, né, que é um desenvolvimento hidrointensivo, que produz aí devastação por onde passa, né? Maiana, é um pouco desoladora a imagem, a análise que você está apresentando, né? Quer dizer, é preciso, por exemplo, que o agronegócio consuma toda essa água ou há maneiras de racionalizar e usar de tecnologia para evitar esse desperdício absurdo, hein? Bom, quando a gente olha, né, a história da nossa leitura enquanto fase, né, é olhar muito para o lugar da política pública, né, o lugar do Estado, né, o quanto que instrumentos que existem para garantir a realização de direitos, né? Então, assim, eu acho a nossa visão, né, é de que os setores econômicos, principalmente quando eles se realizam, né, em territórios do dito terceiro mundo, né, quando eles são autorizados a se movimentar na base do racismo ambiental, a lógica do lucro, ela é muito impeditiva para que eles próprios, por si próprios, né, por questão de consciência ou de preocupação com o contexto, né, que eles vão se colocar esses próprios limites, né? Então, assim, a gente acredita muito de que o Estado deve assumir um lugar de regulação e de proteção do bem comum, né? Existem, com certeza, uma série de caminhos para interromper ou obstacularizar essa lógica ecocida, ecogenocida que está em curso, né? Uma delas é, com certeza, pensar do ponto de vista técnico-tecnológico, né? Porque você tem uma autorização para tecnologias que, por si só, são destrutivas das águas, né? Então, se você pensar, por exemplo, minerodutos, né? Então, você tem aqui uma mineradora imensa, ela quer transportar aquele minério ali para o porto, para a área de exportação. E como que ela vai fazer isso? Por meio de canos, através dos quais esses minérios vão ser impulsionados com o uso de água. Isso é uma tecnologia que seria inimaginável se você tivesse um patamar mínimo de proteção ambiental, né, que mostrasse que essa tecnologia, assim, ela não faz sentido, né, que a gente desperdice nossas águas para carregar minério, assim, isso não deveria ser minimamente autorizado, né, da mesma forma um pivô irrigado, né, um pivô, ele é uma estrutura de irrigação que, por si só, a gente vai estar falando ali de uma irrigação massiva, com desperdício, né, então existe um setor, né, existem esses setores econômicos que são muito autorizados, né, a funcionarem de qualquer forma, né? Então, eu acho que tem óbvio, né, um primeiro olhar que diz respeito a pensar técnicas alternativas do ponto de vista tecnológico, assim, mas o grau de problema que a gente vive, eu acho que projeta a questão e as soluções para o cenário da política mesmo, sabe? Assim, há que se pensar o que queremos produzir, para quê, para quem, como, porque aí a gente consegue pensar formas, talvez, né, em que o uso da água e a sua não contaminação tenham mais centralidade, né? Então, assim, se a gente quer ser um país que produz alimentos, a gente pode estar falando né, a gente pode continuar incentivando aí a produção de commodities, né, que vão deixar de herança maldita, né, a água contaminada, os nossos rios secos, né, vai deixar o câncer, vai deixar o veneno,
ou a gente pode estar falando de políticas que incentivem a agricultura familiar, que incentivem a agroecologia, que repensem as lógicas de abastecimento e de alimentação nas cidades, né? Então, eu acho que essa pergunta do para quê, para quem, como, ela é muito importante para a gente conseguir priorizar, né, tirar do centro, tirar esse filtro que só enxerga um modelo possível, uma economia possível, e ela vai se banalizando a qualquer custo, né? Mesmo quando esses custos vão se mostrando cada vez mais insuportáveis, né? Do ponto de vista da vida humana, né? Do ponto de vista de uma ideia, de um sonho, de um futuro menos árido, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa sim de políticas que coloquem mais limites, que coloquem obstáculos. A gente tem experiências concretas disso, né? A gente tem municípios que conseguem, por exemplo, valorizar outras economias e aí conseguem interditar que aquele território, que é um patrimônio hídrico, que ali não pode ser alvo de mineração, né? Porque tem outras prioridades públicas, outros usos públicos para aqueles territórios, né? E eu acho que a gente precisa urgentemente atualizar o nosso reconhecimento sobre a crise hídrica que a gente está vivendo para, por exemplo, colocar limites de desmatamento e de captação intensiva de água em áreas que são áreas de recarga de aquífero, né, para que a gente possa, em alguns lugares, interromper esse curto-circuito aí da água só sendo extraída e não sendo, né, naturalmente reposta, né? Mas basicamente, assim, né, eu acho que a grande solução é no âmbito da política, né, no âmbito da gente democratizar radicalmente o debate sobre para quê, para quem e como, porque aí isso amplia o campo de possibilidades, né, e deixa a gente menos preso, aprisionado nessa lógica, né, de que então é com agronegócio e com mineração que a gente cresce, né? Você sabe, Maiana, que em debates anteriores a gente identificou, por exemplo, que os principais bancos e fundos de investimento europeus e americanos repassam uma quantidade, acho que foi 5 bilhões de reais 2 anos atrás, para as mineradoras explorarem os minérios na Amazônia. Então, na verdade, esses fundos de investimento eles exigem o retorno da lucratividade da sua aplicação e impulsionam essas mineradoras a desbravarem áreas, invadirem territórios indígenas, contaminarem tudo. Então, aí tem uma relação internacional também, né? Quer dizer, o próprio agronegócio também se internacionalizou, embora os principais protagonistas tenham se originado no Brasil, hoje o dinheiro circula internacionalmente e não volta para o Brasil, né? Você acha que a mineração e o agronegócio trazem benefícios para o Brasil ou são problemas que nós precisamos enfrentar? Acho que tem alguns sociólogos, né, que sempre que demarcam, acho que com muita sabedoria, essa armadilha das commodities, né? Assim, o impacto que é nessa maldição, de certa forma, que vem sendo construída historicamente e reafirmada, né? Independente, inclusive, dos governos que temos, né? De que a grande riqueza do Brasil né, se colocar nesse cenário internacional como o produtor de commodities, né, o exportador de commodities, né, e bom, é isso, né, assim, a gente já vem acumulando enquanto sociedade, né, uma crítica imensa a essas escolhas, né, já vem acumulando cenários, assim, onde são vislumbradas alternativas a isso, né, só que essas alternativas são ignoradas ou elas são colocadas sempre como de alcance menor, né? Então, elas são sempre desqualificadas de alguma forma, assim como são desqualificadas as vozes desses povos e comunidades tradicionais que há mais de 500 anos, né, vêm sinalizando outras formas de viver em sociedade, né? Então, existe de fato uma cegueira, né, muito grande do ponto de vista, mas uma cegueira que é isso, assim, não é por erro, né? Porque existe uma intencionalidade em continuar seguindo essa cartilha, em continuar dando descrédito e não dando crédito, né, à agricultura familiar e a outras economias, outras formas de pensar, né, e aí a questão das outorgas, por exemplo, ela é só mais um exemplo que confirma toda essa lógica, né, enquanto a gente está aqui falando, né, sobre toda essa liberalidade que é dada a esses grandes setores, né, para usar milhões e milhões e milhões de litros de água por hora, né, a esvaziar nossos aquíferos, a secar nossos rios, o que a gente tem de assentamento, de reforma agrária,
de comunidade indígena que não consegue a dispensa de outorga para poder fazer um tanque para o peixe, sabe? Que não consegue, que está sendo criminalizado, porque quando estoura uma situação de estresse hídrico, as empresas mostram lá o papel, elas têm a licença, elas têm a outorga. Os pequenos agricultores, para eles terem dispensa de outorga, que é um instrumento legal que a lei prevê, é uma burocracia, é um custo imenso que eles não conseguem ter, é totalmente desnivelado da realidade deles. Então, eles estão sendo criminalizados como se aquele rio secar fosse decorrência dos pequenos, né, dos povos e comunidades tradicionais e não desses grandes donos das águas, né? Então, assim, existe uma lógica que favorece muito isso, né? Assim, que os grandes são dados incentivos fiscais, né? É dado água, é dada a possibilidade de explorar o trabalho, é dada a concentração do uso da terra, né? E todas essas concessões, elas são invisibilizadas na conta, né? Assim como todas as heranças malditas também são invisibilizadas na conta, e aí só fica na conta o PIB, né? E aí, bom, né, essa é a conta que faz sentido para eles, né? Mas assim, enquanto sociedade, essa conta não faz sentido para a gente, né? Porque tem um monte de coisa valiosa que está sendo colocada debaixo do tapete, que não está merecendo, não está tendo o reconhecimento do valor que elas merecem, né? A água é uma delas, né? A vida humana é outra delas, né? O circuito da nossa sociobiodiversidade é uma delas, né? Essa conta não está sendo feita, né? Enquanto ela não for feita, parece que esse é um sistema que gera riquezas, né? Mas... Mariana, como é a evolução disso? Essa questão se tornou crítica agora. Como é que você vê o futuro? Vai faltar água para a gente? Eu acho que esse não é o futuro, né? Assim, essa já é uma realidade. Assim, a gente já tem no Brasil conflitos por água em nível crescente e alguns deles muito emblemáticos que já foram anunciados e vividos como guerras por água, né? O que a gente viveu no Oeste Baiano, inclusive, há 5, 6 anos atrás, foi isso, né? A gente teve mais de 2.000 lideranças que viram o Rio Arrojado secar e que, numa atitude, né, de desespero do que foi chamado de digna raiva, né? Foram quebrar os pivôs, as bombas que estavam secando os rios, né? Foram colocados como terroristas no Jornal Nacional, né? E ao mesmo tempo em que eles foram anunciados como terroristas pelo Jornal Nacional, a população urbana inteira da região foi em manifestação a favor, acho que foram mais de 80% das populações, né, das cidades ao redor se manifestaram em favor daqueles e daquelas que, né, nesse ato de máximo de desespero, foram vistos como guardiões e guardiãs das águas, né? Então, assim, eu acho que esse é um cenário que já está posto, né? A gente já tem o Rio São Francisco agonizando, né? A gente já tem rios de proporções amazônicas, né? Vivendo cenários cada vez mais drásticos de estiagem. A gente tem, se a gente falou aqui do agronegócio da irrigação, né? Mas se a gente for falar também das hidrelétricas, que também são para dar literalmente, né, energia para esse modelo, a gente vai falar aí do massacre que fizeram sobre o Rio Xingu, né? Então, assim, essa realidade ela já está posta, né? A gente já está vivendo ela, mas como ela ainda está deflagrada em partes, né, do território nacional que são ali mais escondidas, né, mais dos sertões adentro, do cerrado adentro, da Amazônia adentro, né? Ela acaba não ganhando a seriedade e a visibilidade que merece, né? E quando ganha visibilidade, ainda é dessa forma enviesada, que só, né, que não mostra quem são os atores, quais são os vetores que explicam essa realidade, né? Só como se fosse ali uma realidade posta, né? Então, infelizmente, esse é um futuro já em curso, assim como está já em curso, né? Assim, o que se sonha e o que se deseja de futuros alternativos, né? A gente tem uma sabedoria sendo construída, né? Quando a gente olha para o semiárido, de movimentos sociais, de comunidades que já estão há décadas tentando trabalhar com o paradigma da convivência com o semiárido e de pensar tecnologias que, ao invés de serem hidrointensivas, né, mas que trabalham no sentido de como potencializar o estoque, o abastecimento, o compartilhamento de água. Então, a gente tem esses dois modelos, no mínimo, né? Eu digo dois, mas não são dois, né? O negócio é muito mais plural, mas a gente tem esses dois modelos em guerra há muito tempo, né? O problema é que a violência com qual um deles opera acaba invisibilizando e inviabilizando, né, a continuidade e o crescimento desses outros possíveis futuros que a gente deseja.
Nós já estamos vendo o atual governo combater a mineração na Amazônia, a mineração clandestina, principalmente, claro, né? E começando a instituir mecanismos de fiscalização e controle que já tinham sido desmontados durante o governo Bolsonaro, né? Mas, assim, do jeito que se apresenta a coisa, dizendo que está faltando água e vai continuar faltando, isso vai inviabilizar também o próprio agronegócio, não vai? Inviabiliza, assim, tem uma... Dentro, quando a gente coloca esse debate num outro lugar, né, num lugar em que existem representantes desses setores, né, existe esse argumento que não é um argumento fraco, né, de que você tem uma lógica tão degradante que está colocando em xeque os próprios setores econômicos, né? A própria necessidade de água para a continuidade dessas atividades econômicas. O problema é que a gente vive um país muito racista, muito racista. Então, né, que tem ali o racismo na dimensão estrutural. Então, assim, quando a gente fala desse problema, nos bastidores, dentro lá do Congresso, existe um PL de mercado de outorgas, ou seja, existe ali nos bastidores uma tentativa de construir um mercado, né, supostamente, para resolver, então, né, para criar ali um campo de comercialização dessas outorgas de água, onde esses setores hidrointensivos, mas que tem dinheiro, de repente vai estar faltando água ali no lugar, mas ele pode vir a comprar a outorga de água que foi dada para outro empreendimento, e aí esse outro empreendimento, entende? Então, assim, a lógica, eu enxerguei muito isso ali acompanhando a expansão do agronegócio irrigado no Nordeste, né? Porque o que acontecia? Era uma lógica tão degradante que você via que era insustentável ali, que, né, em 10 anos, 15 anos, aquele território ali não conseguia mais produzir, porque por conta desse ritmo muito intensivo. Mas aí o que o racismo faz? Ele autoriza que ele dê um passo adiante, né? Que ele vá, que ele abandone aquilo ali e ele dê um passo adiante e vá ali, né, criando essas fronteiras de expansão. Isso, óbvio, que algum lugar pega o próprio rabo, né? Mas, assim, enquanto isso, né, muito antes desses setores sentirem na pele do lucro deles esse impacto, enquanto isso, o que vai ter de povos e comunidades e populações sendo literalmente, né, massacradas na base da sede, na base da falta de dignidade de vida, né? Então isso, assim, né? Essa conta é que a gente não pode autorizar, né? Que o debate economicista seja o centro, a órbita desse debate, porque a gente está falando, óbvio que para esses setores a água é recurso econômico, né? Recurso dotado de valor econômico. Mas a gente está falando que entre esses setores e a água, a gente tem muitos outros setores para quem a água é alimento, para quem a água é sagrado, para quem a água é um caminho, né? É o rio que faz com que você consiga visitar familiares em regiões mais isoladas da Amazônia, né? Você está falando da água, né, para os povos indígenas, que é a sua própria mãe, né, que é o encantado. Então, assim, essas outras concepções do que é a água e para que ela serve, elas também têm que ter validade, visibilidade no debate político sobre as águas, né? Porque se for, né, feita dessa forma, a se valorizar sempre, a privilegiar sempre a perspectiva econômica, esse é o cenário que eles estão querendo construir, né, de um mercado de águas, né, onde quem tenha mais dinheiro, né, vai garantindo ali a continuidade da sua produção, né? E enquanto isso, empurrando com a barriga o colapso para onde todos nós estamos sendo empurrados, mas alguns caem antes do que outros, né? E vão junto, né? Baiana, o que a gente pode fazer olhando para frente, hein? Quer dizer, a situação está terrível. Você está caracterizando um quadro assim de predação do meio ambiente, né? E sem que esses atores, essas grandes empresas, se incomodem por nada, assim, com os próprios brasileiros, os próprios cidadãos, né? Então, eu queria que você me desse uma dica. Por onde vai o caminho da resistência democrática, da defesa de direitos? Por onde vai? Tem movimentos que estão se manifestando sobre isso? Como é que é? Eu acho assim que essa pergunta, talvez ela tenha ela toca muito no coração, eu espero que ela toque, né, muito no coração de nós que somos, né, nos vemos como populações já nascidas nas cidades, né, já vivendo essa preocupação e essa crise desse lugar
em que a gente se sente muito impotente muitas vezes, né? Porque a gente já não tem mais essa relação tão direta com esse caminho das águas, com esses nomes das águas, né? Com quem são esses atores. E eu acho que a resposta para a gente se dá muito na chave da aliança, né? Da aliança com esses povos, comunidades e movimentos que têm se portado como guardiões e guardiãs das águas, né? Na luta para que ela seja vista como bem comum, para que ela não seja privatizada, né? A gente tem alguns desses atores lutando, né, contra a privatização das empresas de abastecimento urbano, por exemplo, né, que é um dos ganchos importantes dessa luta, porque a gente sabe, né, que quando lá no final, né, quanto mais privatizado essa lógica de abastecimento for, né, mais a conta e a água para quem consome vai ser tratada como mercadoria, mas a gente tem várias outras dinâmicas de privatização, né, que estão rolando sobre o caminho das águas, né, e eu acho que a aliança é a principal palavra para a gente poder reverenciar e apoiar esses povos e comunidades e movimentos que estão tentando ali colocar limites, né, a essa expansão, né, ecogenocida aí que impacta as águas, que impacta a qualidade da nossa vida, da nossa saúde, né? E aí eu acho que são muitas, né? Eu acho que todos os movimentos, assim, eu acho que a questão da água, o que eu acho muito interessante é que não é assim, ela não é uma agenda nova, sabe? Ela não é que vai ter agora o movimento social de defesa das águas, assim, a defesa das águas, ela é uma defesa estruturante ao movimento da luta pela terra, da luta em defesa dos territórios. Ela é uma luta estruturante para os povos indígenas, para as comunidades quilombolas e tradicionais. Ela é estruturante para o movimento agroecológico. Ela é estruturante para quem fala de saúde, né? Porque a gente viveu uma pandemia e viveu o que era a tristeza de que a principal orientação de saúde, que era da gente lavar as águas, era uma orientação impedida a uma parcela imensa da população que ainda não tem acesso à água, né? Então, qualquer pessoa que fale de saúde pública vai ter que falar do direito à água, né? Qualquer campo da luta pela soberania alimentar e nutricional vai ter que falar sobre a água como alimento, né? Do acesso à água e de que onde não tem água tem fome, né? Então, a grande aposta nossa nesse debate é que a gente reconheça esses múltiplos atores, né? E que esses múltiplos atores sejam capazes aí de pensar de forma muito criativa, né? Quais são as alternativas, né? Em muitos casos, essa alternativa vai estar diretamente associada a radicalizar o debate democrático, né? A gente está a Política Nacional de Recursos Hídricos numa ponta, né? A outra ponta lá, os comitês de bacia, como essas outorgas estão sendo dadas, isso tudo está passando ao largo da sociedade, né? Ninguém conhece o que são os planos de bacia, ou seja, para que aquela bacia está sendo, aquelas águas, né? Para onde elas estão sendo direcionadas? Quem está decidindo isso se não é a gente? Se não são esses movimentos e essas comunidades que são as principais interessadas, porque a água está ali relacionada ao modo de vida delas ali, né, imediatamente, né, está associada à vida de todo mundo, né, mas imediatamente, essas populações, elas não estão sendo ouvidas quando essas outorgas estão sendo dadas, né, elas não estão, povos e comunidades tradicionais que têm direito, por exemplo, à consulta livre, prévia e informada, elas não estão sendo ouvidas para saber se aquela outorga, aquele empreendimento, aquela grande mineração vai impactar o seu modo de vida, né, então eu acho que parte do nosso desafio é tirar esse debate debaixo do tapete, né, é não aceitar essa falsa solução de que a resposta à crise hídrica repousa apenas na nossa relação individual, do banho que eu tomo, do quanto eu tenho de torneira. Não que a gente não precise mudar a nossa relação com as águas, com a natureza e com tudo isso, mas porque a gente precisa olhar as desigualdades, olhar quem são aqueles que estão arcando, né, que estão impondo esses ônus todos e que estão também tendo bônus com esse modelo, né, para a gente poder, de fato, trabalhar pela responsabilização disso tudo e tentar aí puxar a nau para outro lugar menos suicida, né? Tá bom. Maiana, o papo é ótimo, mas o tempo já acabou. Quer dizer, nós passamos rapidamente pelo nosso programa, foi excelente. Eu agradeço muito a você, Maiana Maia, educadora do Núcleo de Políticas Alternativas da FASE, e agradeço também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.